deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Pode, Queria claro. entender, queria entender, você falou sobre a questão do. Agora, sobre a questão de. Fala o nome em vão, né? Jurar em vão. Vamos lá. Em que momento na Bíblia, ou em que momento no mundo, os mandamentos parecem, ou às vezes é uma observação só minha, não sei, parece que eles se tornaram, vamos dizer, obsoletos? Parece que devido ao. Não sei, se eu estiver falando uma idiotice, você me corrige Não, você depois. você está sendo maravilhoso. Mas assim, mas parece que em determinado momento houve uma quebra que parece que os mandamentos não valem mais nada, tirando o rapaz e mãe, tirando o rapaz e mãe, parece que os outros mandamentos não valem mais nada. E falam-se tanto na lei, a lei foi quebrada, agora nós estamos no tempo da graça. Só que assim, tudo que a gente tem estudado hoje é tudo que, se fosse cumprido, o mundo assim estaria muito melhor. Então parece que eu não sei que lugar da vida, ou às vezes não está na vida, mas na nossa vida cotidiana, nessas gerações que vieram depois, parece que em algum momento isso foi cortado, isso foi quebrado. Elberson, não tem nada a ver com o Chiu, mas é maravilhoso. Tem tudo a ver com o Chiu, tem tudo a ver. E eu vou até além, essa pergunta tinha que ser a primeira a ser feita. Antes de eu falar Shabbat Shalom, você deveria ter feito essa pergunta. Olha só, Elberson. Primeira coisa que a gente tem que observar, que eu já falei aqui no mais cedo. O que que Jesus tinha como escritura? Jesus tinha de Gênesis a Malaquias. Depois que Jesus morreu, que os discípulos, e eu vou incluir, e vou colocar Paulo, aspas, como alguém à parte, tá? Yeshua morreu, ficou os 11, porque Judas, né? E vou falar, morreu. E aí entrou quem na história? Colocaram-se outra pessoa lá para substituir ele, depois veio Paulo, que foi aquele mais proeminente, certo? O que eles tinham na mão, tá? O que eles tinham na mão que é chamado de escritura? Eles tinham de Gênesis a Malaquias, ok? E eles estavam sob o domínio de quem? Eles estavam sob o domínio de Roma. E teve um concílio. Nesse concílio, Atos 15, vamos lá, deixa eu achar aqui o versículo. Abre aí também Atos 15. Deixa eu ler a partir do versículo. Estava vendo. Versículo 15, deixa eu começar. Vocês vão ter que ler Atos 15 todo, tá, pessoal? Ó, versículo 10, deixa eu começar no 10. Agora, pois, por que tentais a Deus? Eu vou ler do jeito que está aqui. Pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem vossos pais e nem nós pudemos suportar. Então, estava havendo uma briga, tá ok? Não é? E aí os fariseus estavam falando contra os gentios, por quê? Porque eles queriam que os gentios praticassem tudo, aspas, de uma só vez. Então, era o seguinte, está falando numa linguagem popular. Os gentios eram os novos convertidos, e aí eles queriam que os novos convertidos agissem e fizessem todos os mandamentos que aquela pessoa que já estava lá 10, 15, 20, 30 anos fizesse também. E aí entra os discípulos aqui, Tiago mais à frente, ele entra, que é o Tiago Hatzadik, é o Tiago Justo, que ele era o presidente ali daquela sinagoga. Então ele começa a dizer para eles assim, pessoal, calma aí, eles estão chegando agora, vamos devagar com eles. E aí o que acontece? Aí ele, aqui no versículo que eu estava lendo, no versículo 10, ele fala, olha só, nem nós, e nem vocês e nem nós pudemos suportar esse jugo que os nossos pais queriam colocar na gente. E aí acho legal, porque Yeshua fala o seguinte, olha, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é suave e que é leve.
Então, de novo, a gente entra naquilo que eu falei sobre Alahá. O que é lei do Eterno, o que é a Torá do Eterno e o que é Alahá. O que o Eterno mandou a gente fazer e o que os escribas, os fariseus queriam que a gente fizesse. E aí o problema está que a forma que eles falam até hoje, eles colocam a Alahá no mesmo patamar do que a Torá. E aí a gente precisa tomar cuidado. Um exemplo que a gente vai falar, Bezrat Hashem, acho que amanhã, pelo visto. As mulheres, no Shabat, nós acendemos as velas de Shabat. Isso é um mandamento de Rabanã, que é chamado de Rabanã. Por quê? Porque é um mandamento rabínico. E também tem o mandamento de Oraita, que é o mandamento da Torá. Então, o mandamento de Rabanã são mandamentos que os rabinos colocaram como uma maneira da gente materializar o mandamento. Aí, o que acontece? Se a Valdilene, por exemplo, a Radassa, não acender as velas de Shabat, olhando para quem somos hoje, né, do movimento Natsratim, que é os discípulos de Yeshua, que é de Nazaré, eu não estou transgredindo. Por quê? Porque o Eterno não mandou eu acender velas de Shabat. Mas os rabinos, se eu não acender, né, os ortodoxos, vamos colocar assim, se eu não acender, eles vão dizer que eu estou transgredindo a Torá, porque eles colocam no mesmo patamar. Então, o problema que gera na cabeça dos gentios que estão chegando, dos novos, é que eles acham que tem que fazer tudo e esquecem de ter o crivo da Torá. Ok? Eu vou responder a sua pergunta. Eu já estou respondendo a sua pergunta. Então, voltando, o que a gente precisa entender? O que o Eterno falou e o que os rabinos disseram. Tá ok? Então, por exemplo, o Eterno disse assim: olha, não jura em vão. Aí tem uma outra coisa, que eles fazem? É a chamada lei de cerca. O que é a lei de cerca? Vou dar um exemplo aqui. No Shabat, Yom Kippur. A gente jejua do pôr do sol de um dia, porque o dia vocês já sabem, pessoal, já expliquei aqui 20 vezes, e vou continuar explicando, fica tranquilo. É do pôr do sol de um dia até o pôr do outro dia. Então, pelo calendário gregoriano, hoje é sexta-feira, mas para nós já é Shabat. Por quê? O pôr do sol já começa Shabat. E tem um detalhe, eu estou em João Pessoa, 17h45 é pôr do sol, então eu já estou no Shabat. Para o Elberson, de repente, foi um exemplo, foi só 19 horas que teve o pôr do sol lá. Então, para ele começa às 19 horas, porque a gente é literalmente regido pelos astros nesse sentido. Então, o que acontece? O que eles queriam? Sim, leis de cerca. Então, no Shabat, no Yom Kippur, a gente jejua do pôr do sol, obrigado, Eterno, do pôr do sol de um dia, que é o dia que o Eterno determinou, até o pôr do sol do outro dia. Aí vem a lei de cerca. Então, teoricamente não, didaticamente eu vou jejuar 24 horas, ok? Então, vamos imaginar que o pôr do sol é de 18 a 18 horas. Vamos colocar nesse sentido, que não é literal isso não, tá, pessoal? Vamos imaginar que é de 18 a 18. Aí, o que eles fizeram? Leis de cerca. Para a gente não descumprir, vamos jejuar até as 19 horas. Entende? Quer dizer? Então, a lei de cerca eles colocaram o mandamento em cima do mandamento para que a gente não transgredisse, para não haver uma transgressão, eles criaram a lei de cerca. E é isso que Paulo ele vai combater, as leis de cerca. Então, por exemplo, no Shabat, a gente não pode fazer nenhum trabalho servil, tá? Então, a gente não pode carregar, como se fala? A gente não pode carregar saco de cimento. Um exemplo, tá ok? No Shabat não posso carregar saco de cimento. Aí vem o mandamento rabínico. Não posso nem usar cinto, porque vai ser. Eu não posso nem usar chave, porque vai dar uma ideia de que eu estou carregando a chave. Então, é lei de cerca. Para eu não carregar o cimento, eles vão colocando mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, e Yeshua fala sobre isso. É isso que Paulo está questionando,
tá? E a gente precisa tomar cuidado. Então, e é isso que aqui os discípulos também estão questionando. Aí, voltando, versículo 11. Nós cremos que seremos salvos pela graça no Senhor Yeshua, como eles também. A gente, nós judeus, como os gentios. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios o Senhor havia feito por meio deles entre os gentios. 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra. Tiago, esse Tiago aqui é irmão de Yeshua, tá? Dizendo, homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tornar deles um povo em seu nome. Versículo 19. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem ao Eterno. Mas escrever-lhes que... Vamos por parte. O que Tiago está dizendo, pessoal? Esses que estão chegando, não vamos perturbar eles, não. Não vamos perturbar, porque eles estão se convertendo ao Senhor. É um processo, ok? É um processo. Não adianta eu pegar e colocar tudo em cima deles, mas vamos escrever, vamos orientá-los no seguinte, que se abstenham da contaminação dos ídolos, ok? Então está falando de quê? De idolatria. Então ele deu aqui, o que a gente precisa fazer de cara? Olha só, eu cheguei agora que é o ponto, eu cheguei na comunidade de Yeshua, tá? Vamos pegar o Elberson. Valdilene, eu estou chegando agora, estou começando a conhecer, tudo é muito novo, eu estava lá 100 anos no sistema antigo, e assim, eu estou só conhecendo. Então, assim, o que eu tenho que fazer para eu começar a caminhada? Essa é a pergunta, tá, Elberson? Valdilene, o que eu tenho que fazer para começar a caminhada? Aí ele está dizendo aqui o seguinte, olha só o que tem que fazer. Primeiro, se abstenha da contaminação dos ídolos, ou seja, se abstenha da idolatria. 2, da fornicação. Está falando de quê? De atos sexuais. 3, e do que é sufocado e do sangue. O que é sufocado e sangue? Ele está falando da alimentação. Aquilo que eu já falei com você, Elberson, kashrut. Então, ele está falando por quê? Porque manter a kashrut é o que nos santifica. A partir do momento que eu tenho uma alimentação apropriada, porque o termo caché é apropriado, né? Quando eu como aquilo que o Eterno determinou para mim, que é comida, então eu vou me santificando. Né? Levítico 11, Levítico 17, vai falar da kashrut, e o Eterno fala, sede santo como eu sou santo. Então, à medida que eu me alimento corretamente, isso, Levítico 11, tá? O Eterno vai falar lá no final, ele fala aqui uma série de alimentos, aí lá no versículo 45 diz assim, 11:45, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para que eu seja vosso Elohim e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, Levítico 11, pode estudar lá, Elberson, depois você me pergunta. E eu vou dar um estudo sobre isso aqui em breve, Bezerra Hashem. Então, ele está falando o seguinte, olha, se abstenha do que é sufocado e o que é do sangue. Então, ele está falando que quando o Elberson, que está só namorando aqui, vamos colocar dessa forma, eu só estou namorando, só estou querendo saber como é que é. Então, o que eu tenho que fazer de cara? Eu tenho que fazer de cara o quê? Eu tenho que largar a idolatria, largar a promiscuidade sexual e comer caché. Eu só tenho que fazer essas 3 coisas. Aí olha só que legal, Elberson, que todo mundo foge disso. Diz assim, ó, porque Moshe, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E consegue ler para mim, Elberson? Sim, 21, né? Isso, Porque o finalzinho. Tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Qual dia da semana? Sábado. Não é domingo, não? Não. Tem certeza que não é segunda? Lê direito. Pega teu óculos lá, eu espero.
E cada Chama sua sábado eles esposa têm para ler uma. aí para você que você não está lendo bem. Mas quem está dizendo que Moshe? O que é Moshe? A gente diz, quando eu digo a gente diz, eu digo popularmente, é dito o quê? A Torá de Moshe. Então, quando diz que Moshe é pregado, porque Moshe. Que tempos antigos são esses, Elberson? Ué, aqui falando da Torá, né? Da época da Torá. Exatamente, desde. Porque é isso que eles tinham em mãos, desde os primórdios. Sim. Ó, desde os primórdios, vamos colocar assim, tem em cada cidade, ou seja, todo lugar quem o pregue. E cada Shabat é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos e blá blá blá. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Vamos lá. As escrituras era o Tanar, que é o termo de Bereshit até Malachi, tá? De Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, isso é o Taná, é as escrituras que eles tinham. Quando as pessoas começavam a se chegar, elas tinham que se abster dos ídolos, se abster da imoralidade sexual, comer caché e estar no Shabat, na sinagoga. Eram essas 4 coisas que elas tinham que fazer, nada além disso. 4, só fazer isso. Por quê? As outras, o que elas faziam a cada sábado, Elvis? O que a gente faz aqui todo Shabat? Estuda Paraxá. Era isso que eles estudavam, porque a cada Shabat eles têm Moshe sendo pregado, a cada Paraxá. E aí, o Elberson aprendeu hoje que deve pular corda. Opa, então eu tenho que traduzir isso na minha vida, eu tenho que começar a pular corda. Era isso. Semana passada o Elberson aprendeu que tem que tomar 2 litros de água. Claro, pessoal, estou dando exemplo absurdo aqui. Opa, eu preciso introduzir isso. Significa que você já está bebendo 2 litros de água, Elberson? Não. Significa que você entendeu que você precisa praticar aquilo. A cada Shabat você vai adquirindo entendimento. E aí chega o Concílio de Nicéia, em 315, formado por liderança católica, tá? Formada por liderança católica e Constantino, que era um idólatra. E o que ele faz? Algo chamado sincretismo religioso. Fora toda a matança que houve, fora toda a perseguição, fora o que acontece, ele faz um concílio e, nesse momento, também há uma mudança oficial do calendário e se passa a ter o calendário gregoriano e há uma mudança das festas. Então, o sincretismo era o quê? Olha, eles celebram o Shabat, eles celebram o Hanukkah, que é a festa das luzes, então vamos agora aqui colocar pinheiro cheio de luzes, né, que tem aí no Natal, para ficar semelhante, e vamos obrigá-los a cultuar os nossos deuses, senão eles vão morrer. Então, a partir de 315, no Concílio de Nicéia, começa a haver essa mudança no calendário, começa a haver esse sincretismo. Então, por exemplo, às 18 horas, o que tem? O pessoal faz o quê? Tem lá a reza da Ave Maria. O que o pessoal fazia? Começava eles faziam o arvite. Então, para poder ficar, aspas, igual, tem agora a reza da Ave Maria. E assim vai. Então, em que momento aconteceu isso? Aconteceu, Elberson, no Concílio de Nicéia, em 315, se não me falha a memória, aonde eles fizeram isso. Eles tiraram, aí eles mudaram o Shabat para o domingo. Então, a gente vai ver que quando eu já fiz catequese e falava o quê? Que era o domingo. Então, quem mudou? Constantino. E, gente, me desculpa, tá? Mas a igreja cristã, a igreja protestante, a base dela é católica. O calendário dela é baseado no catolicismo. Então, assim, quem mudou tudo isso foi a Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja protestante, ela vem seguindo na mesma levada. Então, a partir de Constantino, houve essa mudança, houve esse sincretismo religioso, aonde houve essa mudança dos calendários e foi aonde houve essa quebra, digamos assim, essa mudança e começou a tirar
né, os mandamentos. Tem um filme que, Foi criando essa infelizmente. cultura, né? Oi? Foi criando, né, uma nova Foi cultura, criando né? essa cultura. E o problema hoje no cristianismo, sabe qual é? As pessoas sabem da verdade, mas elas acham que vão mudar de religião. E aí, na verdade, não entenderam que o judaísmo não é uma religião, é o estilo de vida que o Eterno determinou para a gente, não é religião. Então as pessoas acham que a gente prega a mesma coisa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu sei que eu vou tomar pedrada, mas Depois disso tudo, criou-se essa cultura, né? Foi tirando essa cultura, tirando os mandamentos de Deus e criando essa nova cultura. exatamente, exatamente. Mas a gente precisa entender duas coisas. Quando a gente fala de judaísmo messiânico, a gente não está falando de mudança de substituição de nomes. E dois, Jesus não é o mesmo que Yeshua. Esse é o ponto que eu sei que eu vou tomar pedrada. Não basta trocar o nome Jesus para falar Yeshua. Não basta trocar o nome Jesus para falar Yehoshua. Tem que se mudar o conceito. Porque Jesus ele é um transgressor da Torá. E aí, quando a gente pensa, a gente olha biblicamente, olhando a raiz, e a gente vai olhar para Jesus e vai olhar para Yeshua, me permita a expressão popular, são dois personagens totalmente diferentes. Porque Yeshua não cumpria a Torá e nunca, e é por isso também que Jesus não cumpria a Torá, e é por isso que Jesus nunca vai ser aceito pelo povo judeu. Porque o povo judeu está esperando um descendente de Davi, cumpridor de Torá. E Yeshua, sim, ele cumpre Torá, faz tudo o que o Eterno manda fazer, e em Mateus 5,17 ele é claro ao dizer: eu não vim para abolir a Torá, mas vim para torná-la plena. Nossos sábios dizem que Yeshua, quando vier, né, o Mashiach, quando vier, eles falam dessa forma, ele vai ensinar para a gente uma Torá, no sentido da Alahá, tá, Elberson? Da Malahá. Ele vai ensinar para a gente uma Torá tão elevada, mas tão elevada, que a gente vai achar que é outra Torá, por causa da elevação. Então, Yeshua não veio trazer um novo evangelho. Não existe uma nova aliança. Não existe. E se existe uma nova aliança, essa nova aliança existe com a casa de Judá, com a casa de Israel. Outra coisa, Elberson, que você perguntou está dentro. Quando foi que mudou isso tudo? Quando que a igreja assumiu tudo isso, levando em consideração a base dela, que é católica, foi através, por exemplo, da teologia da substituição, que de bíblica ela não tem nada. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Yeshua, fomos enxertados em Israel. Nós fomos enxertados em Israel. E o Eterno é muito claro ao dizer: ao meu povo é para agir dessa forma. Se eu não ajo da forma que o Eterno disse para o povo dele agir, eu então não sou povo dele. Então, me perdoe, eu estou falando com muito amor para você. Pessoal, eu não faço roteiro, tá? Eu anoto algumas coisas, mas a maioria vem aqui na hora. Enfim, então, com muito amor e carinho, eu falo isso para você. Talvez você possa estar sendo enganado ou está no engano inocentemente. Sim, inocentemente. E sim, não tenha medo de mudar de religião, porque você não vai mudar de religião. Você só vai cumprir o que o Eterno tem para você cumprir. Tá bom?